A cada dia que se passa, a gente chega mais perto do final de The Flash. Só falta aí um episódio para a série acabar. A CW liberou esses dias já o penúltimo episódio e ele abre aí as portas para o evento final de Flash, a sua luta aí com os seus antigos rivais. E esse é um dos poucos episódios dessa nona temporada de Flash que realmente funcionam. Tem bastante coisa interessante, cenas de luta boas, o que é uma coisa bem rara agora em The Flash. E também tem esclarecimentos de alguns mistérios deixados anteriormente, como o do Ed Town. Inclusive, ele já começa com o Ed Town no cemitério, como acabou o último episódio. E agora ele já sabe que é o Ed Town, mas ele ainda está confuso, porque ele ainda continua vivo, o que ele está fazendo ali. Aí de repente abre uma singularidade e engole a capitã lá da polícia Central City. Aí enquanto isso a gente vê ali que o Team Flash tá tentando resolver aquele lance do Cristal e do Barry ficar aparecendo e desaparecendo todo o tempo. Aí de repente aparece a Speed Force ali toda fraca, dizendo que a Speed Force negativa tinha rodado o Barry por sua energia de tacos negativos. Isso estava ali meio que enfraquecendo ela, deixando ela cada vez mais fraca. E a gente vê aí que isso estava muito aparente, inclusive ela não estava nem conseguindo manter a ligação com o mundo físico, ela estava desaparecendo, reaparecendo direto. E ela fala que o medo dela era que o Cristal esteja indo para o ano 2049, porque esse era o ano que o Barry estava indo. Assim, toda vez que o Barry se deslocava entre o tempo, como o Cristal está ligado com a Speed Force negativa, ele ia junto, justamente para procurar um novo hospedeiro, porque o plano da Speed Force era matar o Barry em um diferente momento do tempo. Aí para tentar achar o Flash, o Ed vai lá no Museu do Flash, acho que para pesquisar algumas coisas para ajudar ele em sua busca. Mal sabia ele que a base do Flash estava bem debaixo do seu nariz. E a gente vê ali a indignação dele quando ele vê a página do Flash Reverso. E ele fica pé da vida porque aquilo não deveria acontecer. Aquilo ali, o Will Bartowne deveria estar morto assim como Ed. Ele fica pé da vida com isso porque o Will Bartowne continua vivo. Então quer dizer que seu sacrifício foi em vão. E a Speed Force negativa não é boba não. Ela vê esse momento como uma oportunidade. A fúria do Ed, bom, tornou um momento perfeito para poder trazer para o seu lado e poder tornar o Ed finalmente o seu novo avatar. E aí, para pessoa demais o Ed, Speed Force negativa simplesmente manda uma versão da Northwest Allen como se fosse a filha do Ed Town com a Iris. E assim, ela até disse que o Ed vai ter tudo que ele sempre quis, só precisa aceitar os poderes da Speed Force negativa, só precisaria segurar a mão dela que ele vai ter tudo que ele sempre quis. Mas aí a presença da Northwest Allen, sua chegada aí muda os planos da Speed Force negativa. Ela acaba tirando o Ed ali da singularidade que foi aberta. Aí, mano, quando a Nora vê o Ed, ela fica em choque. Porque, mano, tu é o Ed, como tu pode estar vivo? Você tinha morrido lá em 2015, como é que você tá aqui em pé, respirando? Como é que isso aconteceu? Aí corta lá pro Team Flash quebrando a cabeça para saber como é que vai ajudar o Barry a acabar com o novo avatar do cristal da Speed Force negativa. E assim, o Chester ele percebe que a Cecil conseguiu sentir o Barry no passado e ela consegue transferir sua mente também para outros corpos. Aí ele teve a ideia de transferir a mente atual da Cecil para o corpo futuro dela. E mano, isso realmente dá certo. Lembra até X-Men Dias de um Futuro Esquecido, em que o Logan ele acaba transferindo sua mente, sua consciência atual para o seu corpo do passado. Aí corta lá para o ano 2049 e a gente vê ali a Nora no cofre do tempo mandando uma mensagem para seu pai que estava em missão no lado escuro da lua, dizendo que aconteceu uma coisa que era prioridade máxima, que não poderiam conversar numa linha não segura. Aí a Gideon fala que essa mensagem só vai chegar ao Barry daqui 12 horas lá na torre de vigilância. E quem é fã da Liga da Justiça conhece isso. Isso é um baita easter egg para quem é fã da Liga da Justiça. Que é aquele tão famoso satélite que orbita a Terra e eles conseguem vigiar todo mundo. Aí nessa cena vimos o novo avatar barra vítima do cristal. A Nora Allen acaba sendo infectada pela Speed Force negativa. Aí ela sugere para o Ed para voltar para o seu laboratório se poderia ter alguma coisa mais que ele não tenha visto antes.
E ela aí começa a falar com o Ed, perguntando por que depois de 34 anos ele volta à vida, por que tanto tempo, sendo uma coincidência do destino, o que poderia ter acontecido. E ela inclusive chega a falar da linhagem do Stallone, e diz aí que o Ed ele pode ter toda a sua vida de volta, só precisava testar os poderes da Speed Force negativa e do cristal. No entanto, ele acaba se assustando com aquilo e vai embora. Aí logo depois o Barry aparece e a Nora, assim, ela fala com o Barry um pouquinho, aí ataca ele. Estava pronta para matar o Barry, mas aí o Tawny chega bem na hora. O Ed chega aí bem na hora para acabar com isso, porque ele não queria matar o Barry. Quer dizer, não ainda. Aí o Barry aproveita essa chance e ele some de lá com o Ed e vão para casa do que seria a casa do Malcolm Gilmore. Aí o Barry pega um quadro e vê ali que tá mudando. O Ed não sabe o que tá acontecendo, mas o Barry já saca. Era tudo ali feito de tacos negativos, ou seja, a Speed Force negativa criou toda a vida do que seria o Malcolm Gilmore. O Ed aí fica em choque, porque ele basicamente descobriu que tá no Matrix. Ele aí fica se queixando, troca umas palavras aí com o Barry, e ele fala que o Cristal realmente queria ajudar ele, que era o único que queria realmente ajudar o Ed. E diz que ele traria a vida dele de volta, traria a Iris de volta. Aí o Barry diz, não, a Iris é minha, não é sua, essa não é sua vida. Aí ele fala que seria, que eles teriam uma filha juntos, e inclusive logo depois, ele vai falar com a Iris e pede de novo ela em casamento, mas como né, ela tá com o Barry agora, tá apaixonada pelo Barry, ela não queria aceitar. Eles ali trocam algumas palavras e o Ed jura vingança à família do Barry e a ele próprio. Aí enquanto isso o Barry tava ali lutando com a Nora infectada com Speed Force negativa. E mano, que cena de luta em velocidade foi essa? Bom demais. Uma das melhores dessa temporada. Na verdade, só essa daí e a luta do Flash com o Kid Flash e Hemoglobina que foram boas nessa temporada. Porque aquela cena do Morte Vermelha, meu Deus do céu. Aí, assim, o Barry, ele tava perdendo essa luta aí. A Speed Force tava ganhando dele. Mas aí a Cecil chega pra salvar a pátria. E assim, ela tá overpower. Ela consegue expulsar a Speed Force negativa de dentro da Nora. Bem lá do Doutor Estranho. Porque sério, essa cena lembrou muito o Homem-Aranha no Way Home. Quando o Doutor Estranho separa o Peter da sua forma física. Vai dizer que não é igual? E a gente sabe, o Barry não pode ter um minuto de descanso. A vida dele não é um mar de rosas. Logo depois de enfrentar a Speed Force negativa, ele tem mais outro problema. A linha do tempo começa a se fragmentar e o céu começa a ficar vermelho. E aí vemos ali o Ed, revoltado, triste aí por tudo, porque não sabia por que estava vivo, por que trouxeram ele de volta, se não poderia ter o que tanto queria. Aí vemos que o Cristal aparece pro Ed e mostra aí a família que o Ed teria se aceitasse o poder. E ainda falam que na verdade só estavam esperando pelo Ed. E ele ainda dá a ideia de reunir todos os vilões do Flash para um combate final com o herói. Dá a ideia de reunir o Zoom, Godspeed, Savitar e Flash Reverso todos juntos só para acabar com o Barry. Aí ele abre uma mini singularidade e vai atrás deles. E aí chegamos ao fim do episódio, com seu gancho aí para o próximo e último episódio de The Flash. E graças a orações ao nosso bom Deus, já temos aí a promo do 13º e o último episódio de The Flash. Mas aí pessoal, vou ficando por aqui, valeu, falou e fui!